Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Mara Silva. Sou missionária, meu nome é Maralene, sou casada com o missionário Edivaldo. Atualmente estamos no campo de Correntes, Pernambuco. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, deixe o seu joinha e compartilhe o nosso ministério. Queridos, está aqui eu e o missionário bíblico. Estamos aqui para falar para vocês mais uma história deixada por Jesus nos evangelhos. Os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. E a história de hoje é as aventuras de Jesus no mar. Vamos ouvir, missionário bíblico? Então, a primeira aventura de Jesus no mar é quando Jesus acalma a tempestade. A palavra de Deus diz que estava Jesus junto com os discípulos no barco e Jesus estava cansado, pois tinha passado o dia falando do amor de Deus. Nisso, crianças, ele colocou a sua cabeça no seu travesseiro e foi descansar. Tá vendo que até Jesus para por um momento para descansar? Quando nós estamos cansados, muito cansados, não temos que lutar contra o nosso sono. Temos que parar um pouquinho para descansar. Naquela calmaria, crianças, de repente começou a chover. Começou um vento forte, ele começou de pouquinho, foi aumentando, agitando o barco, começou um movimento forte e começou a entrar água dentro do barco e os discípulos começaram a gritar: Jesus, Jesus, salva-nos, Jesus, nos socorre. E Jesus acordou e viu aquele barulho, aquele vento forte e disse: homens, por que vocês são tímidos? O que falta em vocês é fé. Chegou e disse: vento, mar, acalma-te. E o vento e o mar obedeceu a Jesus e voltou tudo ao normal. E eles disseram: quem é este que até o mar e o vento lhe obedece? Querido, este é Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que até o vento e o mar lhe obedece. A segunda aventura de Jesus no mar foi que Jesus estava falando para uma grande multidão e chegou um momento em que Jesus queria estar só. Então Jesus se despediu da multidão, pediu para os discípulos entrarem no barco e os discípulos entraram no barco e seguiram. Jesus foi ao monte e lá Jesus ficou horas e horas falando com o seu Pai. E quando Jesus terminou de falar com o Papai do céu, que percebeu, ele estava só. E que ele olha, o barco já estava longe, muito longe. Então o que foi que Jesus fez? Jesus andou sobre as águas e foi ao encontro do barco. E quando os discípulos viram, eles começaram a gritar: socorro, fantasma, fantasma. E Jesus disse: acalma-se, sou eu, não tenha medo. E Pedro disse: Jesus, se realmente é o Senhor, permita que eu também entre nas águas. E Jesus disse: venha. E Pedro foi também andar sobre as águas. Experiência de Pedro, de andar com Jesus na água. E de repente ele sentiu um vento passar pelos seus ouvidos. E ele olhou para a água e ficou com medo e começou a afundar. E ele disse: Jesus, salva-me.
Jesus pegou Pedro pela mão e disse: por que duvidaste? Não duvide, apenas creia e tenha fé. E eles entraram no barco e todos começaram a louvar ao Senhor e disseram: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Amados, não importa a circunstância que você está passando, seja em uma grande tempestade, seja na experiência de andar com Deus sobre o mar. O que eu quero dizer para vocês, juntamente com o missionário bíblico, é que o nosso Deus é um Deus presente. E o que Jesus ensina nessas duas histórias é que uma delas, nós devemos nos afastar das pessoas que nos cercam e falar com Deus. Precisamos parar para falar com Deus. E nesse momento em que nós falamos com Deus, nós clamamos por socorro, colocamos as nossas situações diante do Senhor. E Ele mostrou que com a fé o impossível acontece. Os discípulos tiveram a experiência de ver o mar e o vento obedecer a Jesus. Pedro teve a experiência de andar no mar com Jesus, mesmo ele sentindo medo, querendo se afundar diante das situações, porque muitas vezes a gente crê duvidando. E a sensação que nós temos é que nós vamos cair. Jesus pega Pedro pela mão e diz: por que duvidaste? Tenha fé. Não duvide. Tenha fé. Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. E precisamos, a cada dia, ter a certeza de que não estamos só. Precisamos apenas falar com Deus, desabafar, e a paz vai exceder todo o nosso coração. E Deus vai fazer o impossível acontecer na nossa vida. Que o impossível de Deus aconteça na sua vida. Que Deus te abençoe. Beijo da tia Mara.